Fala, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo a esse canal. Sou o Pastor Márcio Santos, esse é o espaço feito para abençoar a sua vida. Um canal recheado de conteúdos da Palavra do Senhor para edificar a sua fé. Nós estamos em um novo propósito, lendo agora o livro de Jó. E que maravilhoso tem sido essa experiência de encontrar princípios espirituais para tornar a nossa fé uma fé inabalável. Se você reconhece que precisa fortalecer a sua fé, esse é o lugar e esse é o episódio. Você possa ficar do começo ao fim, pegar já a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta para tuas anotações. Vamos juntos? Hoje, capítulo 14 e capítulo 15 de Jó. Antes de começarmos os estudos, eu quero que você possa se inscrever aqui nesse canal, é muito importante. Você passar por aqui e não se inscrever não é de Deus. Deixa registrada aqui a sua presença nessa família. Eu tenho orado por todos aqueles que já são inscritos aqui. Eu quero orar pela sua vida também. Você pode me ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas, compartilhando, comentando, dando o teu like. Isso é importante para o nosso alcance. Vamos juntos aqui estudar o conteúdo de hoje. Capítulo 14, capítulo 15 de Jó, a gente vê aqui o contexto falando sobre a brevidade da vida e a acusação que não se cala. Então Jó, além de enfrentar as tormentas, as dores, as perdas, ele ainda enfrentava as acusações de pessoas que poderiam estar o ajudando, mas estava, na verdade, o acusando. Quantos de nós não enfrentamos circunstâncias semelhantes? Quando a gente conta com pessoas que possam nos ajudar, essas pessoas, na verdade, elas se levantam para nos acusar. Mas vamos aprender com Jó a nos posicionarmos, a manter a nossa fé inabalável, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, independente das pessoas que estão presentes ou as que não estão presentes, independente das falas, acusações, nós precisamos nos apegar aos princípios espirituais que nos tornam homens e mulheres de fé, uma fé consolidada, uma fé enraizada, não uma fé que faz barulho, mas uma fé que faz história. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Então Jó, ele fecha aqui seu segundo discurso com um lamento profundo sobre a brevidade e a fragilidade da vida e um grito de esperança na ressurreição. Jó está dizendo, existe esperança ainda, após a morte existe esperança. Após a morte existe uma vida e nós precisamos crer nisso. A nossa vida não se resume apenas ao tempo que nós estamos aqui nessa terra, mas existe uma eternidade que nos aguarda. Essa porção aqui é uma parte tão pequena diante da grandeza que nos aguarda. O que será da sua vida após a morte? Você precisa pensar nisso hoje, enquanto há tempo. Então Jó aqui explica que a vida ela é breve e ela é frágil, né? E ele dá um grito de esperança na ressurreição. Então ele volta ao ataque. A segunda rodada aqui, agora de forma mais dura, mais teológico e mais cruel. Sabe o que ele faz? Ele diz para Jó, você é pior do que pensa, até os céus te condenam. Quantas vozes não se levantam assim na minha e na sua direção, querendo impor que nós somos pior do que pensamos e que até os céus nos condenam. O Senhor não condena você, o Senhor, Ele ama você, Ele está pronto para te receber, para te perdoar, para te ajudar a recomeçar a sua história. Então não se prenda a comentários, acusações, a falas que vêm para tentar colocar você para o fundo do poço como alguém condenado, sem jeito, que não tem mais esperança. Ergue a sua cabeça, manda essa poeira embora e recomece a sua história. Vamos aqui pensar versículo por versículo e quais são os princípios que nós devemos guardar na nossa vida. Primeiro está no verso 1 do capítulo 14. Como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Olha o que a palavra de Jó trazendo esse esclarecimento, essa revelação, dizendo como é breve, né? Então Jó aqui está nos ensinando a aceitar a brevidade da vida. E isso com certeza vai fortalecer a nossa fé. Quando a gente aceita que a vida é breve, quando a gente tem a ciência de que a vida é como um sopro, de que passa tão rápido e ela é tão frágil, nós vamos entender a importância da fé e vamos investir nisso. Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai amadurecer a sua fé. Pare de desperdiçar energia com coisas que são passageiras. Hoje, os homens, aquela palavra que Jesus diz,
que os homens, nos últimos dias, os homens se tornarão amantes de si mesmos. Então, hoje nós encontramos essa realidade. Os homens têm se tornado amantes de si mesmos e têm esquecido que a vida é breve, têm corrido atrás, na verdade têm perdido a sua alma para ganhar o mundo inteiro. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Existem coisas que são passageiras, coisas que vão ficar aqui nessa terra e que a gente às vezes gasta tanta energia com isso, a gente desperdiça oportunidades, a gente entra em contenda com pessoas por coisas tão bobas, tão pequenas. Então Jó está dizendo aqui que nós devemos parar de desperdiçar energia com coisas que são passageiras e investir naquilo que é permanente. Sabe, entre o passageiro e o permanente, fique com o que é permanente, com o que é eterno para a sua vida. Você precisa investir nesse tesouro em que a traça não pode roer, nem o ferrugem pode destruir. É um tesouro eterno, que é a tua vida, o teu coração na presença do Senhor. Segundo, está no verso 7, e no verso 7 ao 9, que é tão precioso essa palavra aqui. Atente bem ao que diz aqui, verso 7. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Uau, que poderoso isso aqui, essa palavra de Jó, que deu origem também a uma canção muito conhecida que nós cantamos e adoramos. Mas aqui Jó deixa claro que a fé inabalável, ela mantém a esperança mesmo quando tudo parece perdido. A fé inabalável mantém a esperança quando tudo parece perdido. Escreve aí nos comentários: quando tudo parece perdido, eu ainda creio. Creia ainda, creia que ao cheiro da água, essa árvore que o ramo está podre, que as folhas estão murchas, ela volta a florescer, ela volta a ter vida. Como diz aqui, a planta, ela passa a ser como uma planta nova. Assim é na sua vida e na minha. Existem estações que parece que o ramo está podre e não terá mais vida. Parece que as folhas murcharam e não voltarão a brotar. Mas ao cheiro da água, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença da palavra, ela é capaz de gerar vida e essa árvore voltar a viver e voltar a dar fruto. Então nada está perdido. Essa é a essência de uma fé inabalável, é crer que a esperança existe mesmo quando tudo parece perdido. A esperança existe mesmo quando tudo parece perdido. Então, se você hoje está desacreditado, desacreditada, levante sua cabeça, erga-se, tem esperança sim, tem esperança de um recomeço, tem esperança de que Deus vai mudar essa circunstância, tem esperança de que Deus vai fazer esse milagre, tem esperança de que Deus vai salvar essa pessoa, tem esperança que o seu relacionamento vai florescer. E a gente continua aqui no verso 13 desse capítulo 14, o texto diz, verso 13, quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até a tua ira passar. Quem dera me destes um tempo de descanso para que só então te lembres de mim. Olha a palavra aqui de Jó, ensinando que a fé inabalável pede a Deus que esconda até a tempestade passar, até a ira de Deus passar, até esse furacão se acalmar. Então você precisa orar nesse sentido. Se não podes me livrar agora, Senhor, dessa situação, desse tormento, dessa dor, desse furacão, dessa tempestade, se o Senhor não pode me livrar agora, guarda-me até o dia da tua restauração. Protege-me até que tudo volte a estar calmo. Esconda-me nas tuas asas, no teu esconderijo, onde eu estarei seguro, até que tudo se acalme. O Senhor é esse pastor que nos leva a águas tranquilas e pastos verdejantes. Nós precisamos orar confiando de que Ele está pronto para nos guardar. Verso 14 e 15 desse texto, a Bíblia diz, porém os mortos voltam a viver. Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e guardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia, tu ansiarias por mim a obra das tuas mãos. Uau, poderoso isso aqui. Esperança na ressurreição é âncora no meio do caos. A sua fé precisa estar ancorada na promessa do Senhor e não nas palavras de pessoas. Jó antevém aqui a ressurreição antes de ela ser revelada. Jó aqui está trazendo mais um mistério de Deus.
A ressurreição é um tempo pós-morte, é um tempo de restauração. Então você precisa declarar: meu futuro está além da sepultura. Escreve isso aí agora: meu futuro está além da sepultura. A morte não pode deter-nos, a morte não é o fim para nós, a morte é apenas um início de uma estação de glória, de presença do Senhor para todo sempre e eternamente. Você guarde seu coração em Jesus para que você possa contemplar dessa eternidade. Por último aqui, Jó capítulo 15, verso 20 ao 35, fala exatamente sobre essa essência. Diz o texto: os perversos se contorcem de dor a vida toda, aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Se você discorre aqui a leitura, você vai perceber que Jó está trazendo esse esclarecimento de que nós não devemos deixar a teologia dos outros comprometer a nossa esperança. Você não pode deixar a opinião do outro comprometer a sua fé. Você não pode deixar a vida do outro comprometer a sua jornada. Você precisa se manter firme. Jó está dizendo que, deixando claro aqui, que quando te disserem que todo sofrimento, que toda ruína, todo caos tem a ver com pecado, tem a ver com a vida do ímpio, alguém desviado, você precisa trazer à sua memória que até Jesus, sendo santo, sendo inculpável, não teve pecado nenhum, mas ele sofreu quando esteve aqui na terra. Isso nos ensina que o sofrimento não é o fim da nossa história. O sofrimento é apenas uma preparação, um treinamento, um fortalecimento para coisas que virão na nossa direção e coisas maiores. Então que a gente possa ter essa sabedoria e essa convicção de que a fé inabalável, ela mantém a esperança, mesmo quando as situações são difíceis, mesmo quando o sofrimento bate a porta, mesmo quando as pessoas nos abandonam, mesmo quando a gente se encontra só. Nós precisamos guardar o nosso coração e manter a nossa fé em Jesus. Não desvie o seu olhar, não olhe para o vento forte, não olhe para as ondas que batem. Assim como Pedro, se você fizer isso, você vai afundar. Mas você precisa manter o seu olhar para Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus ressuscita, vive, assim como Lázaro. Então que você guarde teu coração sobre isso. Aqui, Jó capítulo 14, 15, ele nos consolida demais a nossa fé, falando que mesmo que pareça que é o fim, ao cheiro das águas voltará a ter vida. Então que você possa nesse dia entender que mesmo um galho seco, talvez a sua vida esteja assim hoje, se você se permitir estar ao cheiro das águas, a sua vida vai voltar a florescer, vai voltar a dar frutos. A árvore cortada brotou, então a minha esperança não morreu. Escreve aí: minha esperança não morreu. Fé inabalável não nega a brevidade da vida. Ela a usa como combustível para esperar que dias melhores virão. Jó 14, 15 é o capítulo onde a fé começa a olhar além da sepultura. Que assim seja sobre a sua vida. Foi muito bom ter estado com você aqui nesse episódio. Fica firme, espero você nos próximos. Até lá, Deus abençoe.